Eu gostaria, em primeiro lugar, né, de agradecer o programa de pós-graduação em Unidade de Biotecnologia e a Universidade de São Paulo pelo convite. Então, eu vou falar um pouco da técnica de ELISpot e as suas aplicações. Próximo, por favor. A linha de pesquisa do nosso laboratório é anticorpos monoclonais. Nós trabalhamos também com Neisseria meningitidis, antígenos de membrana externa de Neisseria meningitidis, automembranas vesicles, adjuvantes e novas plataformas vacinais em modelo animal. O laboratório de anticorpos monoclonais, vacinas e adjuvantes, ele fica no Centro de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz. E toda a infraestrutura de ELISpot foi feita, né, o laboratório, com os processos da FAPESP. Próximo. Próximo. O que é o ELISpot, né? Não, volta, por favor. O ELISpot. O nome da técnica é Enzyme-like Immunspot. É muito semelhante com a técnica de ELISA, que é Enzyme-like Imunoabsorvente Assay. O histórico, como surgiu essa técnica? Essa técnica surgiu em 1983, com a detecção de enterotoxinas bacterianas no laboratório do Sierpinski, e em 1983, ele também verificou a detecção de células de anticorpos pelas células B. E também, em 1988, ele verificou a produção de citocinas, mas a popularização dessa técnica ficou assim muito relevante em 1990, com as pesquisas de HIV e câncer. Por favor, próximo. Colocando o nome ELISpot, né, no PubMed para verificar a, a, a faixa, né, como é que assim, como é que a importância, né, dessa metodologia. Até 2000 e no início nós só tínhamos 2 trabalhos, né, que provavelmente eram só dele. Agora, em 2021 nós podemos localizar aqui 462 trabalhos. E em 2021, nós temos já 179 trabalhos usando essa metodologia. Próximo. No início, quando foi feita a padronização dessa técnica, era feita com placas de Petri revestidas por membranas de nitrocelulose. E a contagem era manual, o que dificultava muito assim, a precisão, né, da metodologia. Hoje, e também poderia ser usada microscópio. Hoje, essa metodologia, como nós vamos ver mais à frente, ela foi se evoluindo com o tempo. Por favor, próximo. E hoje nós temos kits já preparados, né? São placas de 96 orifícios, onde estão revestidas por membrana de nitrocelulose, e também nós temos as placas de ELISA com strips, o que facilita muito a padronização, quando você tem um número menor de amostras, para você não gastar toda a placa. Então, você utiliza os strips para aquela proporção de amostras que você vai utilizar. Hoje, no nosso laboratório, nós temos esse equipamento que proporciona a contagem de nossos estudos, das placas utilizadas em nossos estudos. Mas já existe equipamentos mais modernos, que permite até o uso de substâncias fluorescentes para você aumentar a sensibilidade do ensaio. Por favor. Próximo. Qual o princípio dessa técnica, né? A técnica nada mais é que você ter a membrana de nitrocelulose, né? Onde são absorvidos anticorpos de capturas, onde você tem o analito a ser analisado. Ele pode ter análise tanto das interleucinas como das imunoglobulinas que são produzidas, né?
Mas também você pode utilizar esse ensaio com sistema de amplificação e com sistema sem amplificação. Por favor, o próximo. Aqui nós temos. Quais são as vantagens e as desvantagens do ensaio, né? Como toda metodologia, sempre tem vantagens e desvantagens. As vantagens é a análise a nível de uma célula única. Essa metodologia apresenta uma grande sensibilidade, é um ensaio funcional e adaptável, principalmente na área de imunologia. Mas, por outro lado, existe o tempo, né? Demanda um tempo muito, assim, em torno de 2 a 3 dias, dependendo do kit que você tem ou do ensaio que você padroniza, tem um custo um pouco elevado. E para você trabalhar com essa metodologia, você tem que ter o conhecimento técnico e uma infraestrutura laboratorial adequada. Próximo. O que considerar quando você vai montar um laboratório para trabalhar com o ELISpot? É muito importante você escolher os reagentes, os materiais que você vai utilizar. Não precisa ser tudo importado, mas a maior parte é assim, prestar atenção em plásticos, na toxicidade, na qualidade dos reagentes que você está usando, o preparo das amostras, né? Como é que elas vão ser preparadas, isso nós vamos discutir mais à frente, a contagem dos spots, o que você vai usar, se você tem ou não um equipamento, e para finalizar, a análise desses dados. Como é que você vai disponibilizar depois todos os dados obtidos? Próximo. Antes de pensar na técnica de ELISpot que você quer trabalhar e padronizar no seu laboratório, uma coisa muito importante, você tem que saber trabalhar com células, como a fonte da amostra, né, as células, e tudo isso, a parte celular é muito relevante, você vai ter que ter uma boa viabilidade. Essas células, para usar nesse ensaio, elas vão ter que estar em suspensão. Outro ponto importante, dependendo do tipo celular que você vai usar no seu ensaio, você vai ter que escolher o meio que você vai usar. Normalmente a gente usa RPMI ou ISCOVs, um meio mais rico, vai depender do tipo celular que você vai trabalhar. A suplementação, se você vai usar antibióticos, se você vai usar outros nutrientes. Usar ou não antibióticos é um ponto muito relevante, principalmente se várias pessoas utilizam a sua estufa, né? Que isso eu vou falar mais à frente, a importância da estufa de CO2 no ensaio de ELISpot. Outro ponto que você deve levar em consideração é o tempo de incubação. Dependendo da interleucina que você vai utilizar ou do teu antígeno, você tem que padronizar o tempo. Você vai deixar 24 horas, ou 48, até 72. Depende muito da interleucina que você vai analisar. Outro ponto que tem aqui é o cuidado, também uma coisa boba, né? Que você talvez você não pense em outras ocasiões, mas no caso específico do ELISpot, como nós temos uma membrana de nitrocelulose, que mais à frente eu vou falar esses tipos de membranas existentes, você tem que pipetar e é célula com delicadeza. E tem que. Por quê? Porque o que vai acontecer é que se você pipetar de uma maneira muito brusca, você pode deixar as células na parte lateral do seu pocinho. E isso vai proporcionar um erro no seu ensaio. Então, também um outro ponto muito relevante é quando você tem essa preparação celular e você vai colocar essas células nas placas, da placa que está no meio de cultura, para a estufa, você tem que ser muito delicado quando você vai levar para a estufa, para que as células não fiquem na lateral
do seu pocinho. O próximo, por favor. Aqui só está falando, né, você que está passando, a pipetagem vigorosa, né? Célula, né? Então, tudo cuidado é pouco para trabalhar com elas. Por favor, a próxima. Aqui eu vou dar dois exemplos de como obter essas células. Importante, no caso aqui de camundongos, que são os esplenócitos, eles vão ser retirados de algum órgão linfóide. Aqui no caso, nessa nossa figura, essas células, elas são retiradas do baço, né? E esse baço, no nosso laboratório, nós usamos macerar com duas lâminas estéreo, né, com a parte frouxa, delicadamente, para liberar essas células. E depois centrifugar em baixa rotação. E outra coisa, nós estamos com células de baço, nós não estamos ainda só com as células esplênicas, né? Nós estamos também com hemácias. Isso não é adequado para o nosso ensaio. Então, nós temos que dar um choque hipotônico. No caso aqui, nós utilizamos no nosso laboratório água supergelada, água apirogênica, pode ser também uma água miliquê, mas normalmente o que é aconselhado é uma água pirogênica, e após a centrifugação, nós vamos ter o pellet. Aí nós temos que ressuspender esse pellet para fazer uma contagem na câmara de Neubauer, e para isso nós usamos um microscópio e vamos verificar a viabilidade celular com azul tripã. Outro ponto muito importante quando você trabalha com camundongos, você ter todo o consentimento livre e esclarecido do Conceia ou qualquer outra agência, dependendo do país que você está. Próximo. No caso de trabalhar com experimentos em humanos, onde você usa o PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells, você também tem que ter todos os termos, né, para você poder manipular células humanas. Outro ponto importante é uma pergunta que você tem que ter antes de sangrar o indivíduo. O que eu vou fazer com essas células? Nós temos uma estimativa que existe por volta de 1 a 10 a sexta células por ml no indivíduo adulto. Então, você vai ter que colher exatamente a quantidade de células que você vai precisar para os seus ensaios. Após isso, você faz uma centrifugação, você põe em um gradiente de Ficol para que você obtenha as suas células, as PBMC, e você consegue, como nas células do baço de camundongos, obter essas células e faz a contagem em câmara de Neubauer e também visualizando a viabilidade com azul tripã. Próximo, por favor. Esse ensaio, né, eu estou falando de kits, mas ele também pode ser feito in-house, né? Desde que você tenha uma pergunta ou antígeno, então você consegue padronizar esse ensaio. A grande vantagem da padronização in-house com os kits é que in-house você vai demorar um tempo um pouco maior, mas desde que você tenha todas essas características que eu já falei anteriormente, né, na apresentação, você consegue padronizar. Mas só que você vai ter que padronizar não só a concentração de anticorpos que você vai absorver a membrana de nitrocelulose, mas também vai ter que padronizar qual a quantidade, o tipo de membrana, que nós vamos falar mais à frente, o tipo de membrana de nitrocelulose que você vai utilizar, e também você vai ter que prestar muita atenção se vale a pena ou não, dependendo da demanda do seu laboratório. Se é melhor, então, você partir para comprar um kit. E esse kit ele vai apresentar as vantagens, como as placas, elas já chegam para você
sensibilizadas, dependendo do kit que você compra. Hoje, mais moderno, algumas empresas já mandam para você tudo padronizado, para se você quer detectar alguma interleucina, alguma citocina, você já vem com a quantidade certa para caracterizar essa citocina. Enquanto que também os esquemas de detecção, a venda de strips, tudo isso é importante, né, para você ter um ensaio que você vai confiar. Mas, por outro lado, existe a limitação do custo. Às vezes, até vale a pena, dependendo da demanda do laboratório, você fazer uma técnica in-house. Por favor, a próxima. Quais são as características, né, dessas membranas? Nós temos dois tipos de membrana. Antigamente, quando foi padronizada a técnica, e só existia a membrana de nitrocelulose. Hoje existe, a maioria dos kits, ela vem com membrana de PVDF. Qual é essa importância, né? O tamanho dos poros é o mesmo. A saturação é um pouco melhor, né, na membrana de PVDF. A capacidade de ligação é por milímetro, né, por volta de 3 microgramas, a outra 2 microgramas. A compatibilidade dos solventes também é um ponto importante para você usar a membrana de PVDF. E você tem que fazer um pré-tratamento com etanol. E uma outra vantagem que nós vamos ver mais à frente é que quando nós vamos usar um ensaio colorimétrico fluorescente, você vai ter que comprar os kits ou as placas com membranas de PVDF, porque você não vai conseguir trabalhar com a membrana de nitrocelulose. O próximo. Então, aqui seria o tipo de sensibilização. Quando você não tem o kit, como você vai fazer uma sensibilização para você colocar um ensaio e que você vai confiar? Para você usar a técnica in-house, o que fala na literatura é que você precisa de uma quantidade muito grande de antígeno ou também de anticorpos que vão participar da captura, né? Então, isso é muito importante, porque se você não tiver a quantidade adequada de anticorpos para você poder depois verificar os seus spots, você vai ficar assim um pouco frustrada, porque você não vai conseguir verificar nada. Então, toda essa padronização, também como em outras metodologias que nós estamos acostumados a trabalhar, é muito relevante. Por favor, próximo. Próximo. Bom, outra coisa é a fase de detecção. As empresas hoje vêm investindo em padronização do anticorpo secundário conjugado IMA. Então, é muito importante evitar o uso de avidina biotina, mas nem sempre, que diminui o tempo, mas nem sempre isso é possível, porque dependendo daquilo que você quer detectar, você vai precisar amplificar o sistema de detecção. Então, na nossa experiência, o uso da avidina biotina no nosso laboratório é muito utilizado. Próximo. Aqui os substratos, né? É uma coisa muito importante também no ensaio, quando você está avaliando. Se você compra um kit, normalmente ele já vem o substrato que você vai utilizar. Mas se você vai fazer uma técnica in-house, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Hoje, o nosso laboratório, ele usa muito a fosfatase e nós utilizamos o BCIP-NBT e também o TMB. O TMB, o que nós temos que ter assim saber é que não é o mesmo TMB que é utilizado no ensaio de ELISA. É um TMB que tem a característica precipitante, onde você vai conseguir visualizar os spots, as suas células que estão secretando.
sejam interleucinas ou anticorpos. Então, dependendo do que você usa, a EC vai aparecer na cor vermelho. Se você usa BCIP-NBT, vai aparecer na cor roxa. Ou se você usa o TMB, azul. Então, tudo isso, em termos de sensibilidade, é muito importante. E o outro ponto é o substrato precipitante, que é uma coisa muito importante na escolha para o seu ensaio. Próximo. Detecção múltipla. Uma outra pergunta, assim, que às vezes os alunos eles vêm no curso, né? E eles perguntam: eu posso detectar mais de uma interleucina? Porque eu tenho pouco material, eu tenho poucos animais ou eu tenho poucas células. Eu posso fazer um ensaio onde eu vou utilizar essas células e, por exemplo, vou detectar interferon gama e IL-4 para verificar tanto o padrão TH1 ou TH2 ou um outro tipo de. Sim, você pode utilizar. Só que eu aconselho que você, para essa detecção múltipla, pela experiência do nosso laboratório, eu uso kits, porque é muito difícil você fazer a padronização do ensaio para mais de uma interleucina. Próximo, por favor. Aqui, por exemplo, você tem a detecção múltipla, aonde você consegue economizar, né? Se você faz, às vezes vale muito mais a pena você comprar o kit. Aí você consegue detectar mais de uma interleucina. A de vermelho, por exemplo, é referente a IL-2, a azul IL-4, a roxa IL-22. Então, você consegue responder várias questões, né, ao mesmo tempo. As várias perguntas que você faz no início do seu delineamento experimental, às vezes você consegue, com o kit que é um pouco mais caro, você consegue solucionar o seu problema num tempo mais rápido. Próximo. Esse é o ensaio assim dos sonhos, né? É a detecção múltipla fluorescente. Essa realmente tem que ser usado um kit, que é o fluorescente, né? Que é o Fluor Spot, que é o ensaio, onde você usa os fluorocromos, e os mais utilizados são a FIT-C, a CITRI, a CIS5 e o DPI. Só que tem um porém. No seu laboratório, ele tem que ter o equipamento adequado para você poder fazer a leitura. Não é o mesmo equipamento que você lê para fosfatase ou para peroxidase que você vai conseguir ler essa parte de fluid spot, de múltiplas ainda, né? Você tem que comprar um equipamento adequado e tem que ter o software, né, no seu computador, tudo adequado para você poder fazer essa detecção dessas interleucinas. Próximo. Bem, até então, vocês podem estar perguntando, existe um L-spot perfeito, né? Sim, todas essas considerações que eu falei até aqui, elas têm que ser levadas em ser bem sacramentadas no laboratório que vai trabalhar com L-spot. Os spots, eles têm que ser bem definidos e distribuídos no poço. Eles não podem apresentar artefatos e backgrounds de coloração. Você não pode ter no seu ensaio uns spots falsos positivos. E uma coisa que é muito importante, que às vezes, como eu vou falar mais à frente, e eu vou aproveitar e falar aqui, é um ensaio um pouquinho caro, um pouco caro. Aí você fala, não, eu não vou usar duplicato ou triplicato. Aquela coisa, economia, mas depois você vai ter que repetir. Então, quer dizer, é muito mais importante você já começar trabalhando em duplicatas ou triplicatas, porque você vai observar a variação do seu estudo, tipo a pipetagem, toda a parte técnica, se tudo no seu laboratório está adequado. Por favor, o próximo.
Eu costumo bater, assim, os ensaios, né, na parte de controle. Sem controles, né, como qualquer reação, principalmente o esporte, você não vai conseguir chegar a resultado nenhum. Nós temos aqui a separação da célula, só resumindo, a fase de incubação, que tem que ser em condições estéreis, e a parte de revelação, que é não estéreo, que é praticamente como ELISA. E você pode ter no seu estudo, no seu ensaio, mesmo sendo um kit de última geração, spots inespecíficos. Isso pode ser devido à coloração das células aderidas na membrana, à precipitação de substratos, à precipitação dos anticorpos de detecção, debris de células mortas, contaminantes até de solução tampão, tudo no laboratório, eu aconselho que você filtre. Outra coisa, até poeiras de jaleco, papel toalhas, debris, tudo isso pode interferir no ensaio que você está fazendo, já padronizado, ou que você está querendo padronizar. O próximo, por favor. Bom, os controles celulares, aqui é só para mostrar os controles, né? Os spots e os artefatos. Por exemplo, sem detecção, o pocinho ele tem que aparecer se você coloca os reagentes, porque você vai ter que ter tudo controle. Controle do meio que você está utilizando, o controle do substrato, ele não pode aparecer os spots, isso quer dizer que não teve detecção. Próximo. Um outro ponto importante também que você tem que ter no seu ensaio são os spots que você vai verificar se tudo está funcionando, desde lá do início da obtenção da sua célula até a parte de contagem, né? Onde os spots vão aparecer, você vai ter que ver muitos spots quando você usa mitógeno que inespecificamente vão estimular as suas células. Porque se isso não ocorrer, é porque você vai ter que corrigir alguma coisa no laboratório. Alguma coisa foi comprometida, alguma coisa não deu certo. Agora, outra coisa, quando você tem aqui spots que não são muito característicos, porque eu vou falar mais à frente sobre equipamento, são assim, parecem os debris mesmo, ou células que ficam aderidas às membranas mortas, né? Às vezes você tem células mortas que acabam morrendo, alguma coisa assim, elas aderem de uma tal forma na membrana de nitrocelulose, e você pode corrigir isso se você fizer uma filtragem dos seus reagentes, avaliar a viabilidade celular, incubar solução antes de entrar na segunda fase do L-Spot, que nada mais é praticamente que uma técnica de ELISA, você colocar uma solução, aqui é uma dica, de DTA 1 milimolar por 10 minutos a 37 graus, antes de continuar o seu estudo. Isso, nós, no nosso laboratório, nós verificamos que realmente ajuda muito. E você consegue, assim, uns esportes muito bonitos mesmo, pela técnica que nós utilizamos. O próximo. Aqui o controle positivo, se o seu laboratório, eu sempre falo de controles, né? Tiver alguma interleucina recombinante, por exemplo, se tiver uma IL-2 ou interferon gama recombinante, é um outro controle que você pode colocar num pocinho, da onde você tem um, a intenção, né, de caracterizar, por exemplo, IL-2. Você coloca uma recombinante L2 para você verificar se que o ensaio está funcionando mesmo. Isso você vai verificar que lá naquela placa que você padronizou ou que você comprou, realmente tudo deu certo, né? E o outro controle também que as células não devem formar spot. Isso é uma coisa que realmente é corrigida por impurezas de reagente, tampão, pela filtragem dos reagentes. Nós não podemos ter spots ou muito pouquinhos. Por favor, próximo.
Análise dos dados. Antes de tudo, conferir o controle e a variação entre as duplicatas, né, triplicatas, se possível, para você verificar a sua habilidade, né? Como é que você está trabalhando no seu ensaio. Então, a análise pode ser feita empírica, pela sugestão, né? Se você fala, olha, está produzindo a partir de 10 spots, mas se você conseguir, né, fazer em duplicata, triplicata, você pode até usar uma técnica estatística de distribuição normal por uma baixa quantidade de amostras. E replicatas, você pode usar um testes não paramétricos. Então, você também tem que pensar como é que vai analisar os dados que você obteve. Próximo. Aqui eu só quero voltar novamente e falar que você pode usar qualquer tipo de células, PBMC, esplenócitos, infiltrados tumorais, células de linfonodos, células de lavado pulmonar, cultura celular, células de tecido, mas células independentes da origem, aplicação em pesquisas de imunologia, respostas às vacinas, diagnósticos de alta sensibilidade. Aqui eu coloquei um cartoon só para vocês terem assim, sempre pensar nesse cartoon. Bem, se tudo está padronizado, todo mundo está indo para o mesmo lugar. Agora, se você não tem o cuidado de padronizar tudo no seu laboratório e ter o assim saber o que você quer responder e saber trabalhar com células, com todos os reagentes, cada um vai para um lado. Então, isso aqui quer dizer tudo sem padronização. Então, você não vai obter resultados confiáveis e você realmente só gastou reagentes, tempos e não chegou a nada. Por favor, próximo. Bom, eu vou falar aqui da secreção de citocinas e proteínas, né? Pode ser diferentes citocinas, e ele foi o interferon gama é uma das mais utilizadas, né, para você verificar o perfil de células de resposta a TH1, tanto em HIV, TB, malária, até mesmo câncer. Outras interleucinas também podem ser utilizadas. Estudos com humanos, coletar, que eu não falei no início, tanto você, como no caso de qualquer espécie animal, você sempre tem que ter o controle do animal imunizado com salina, ficar nas mesmas condições de seu biotério, e se for células humanas, você tem que ter uma pré-coleta para definir o background que você está tendo. Próximo. Próximo. Outra coisa é quando você está trabalhando com antígenos, né? E antígenos é aquele que passou slides, mas é uma coisa que é muito relevante. Agora, quanto à aplicabilidade, nós temos aqui aplicabilidade no diagnóstico da tuberculose. E indivíduos com TB latente têm risco elevado de evoluir para TB ativa. A técnica de ELSPOT é uma técnica que ela pode auxiliar, apesar de ser uma técnica muito cara, se você fizer essa técnica in-house, você até pode ter resultados confiáveis, né? E é muito importante que você use ou um kit ou tenha todo aquele background que eu já falei no início da apresentação para poder trabalhar com essa técnica. O próximo. O próximo. Outra aplicação são inúmeras, né? Eu peguei algumas assim que eu achei interessante. Por exemplo, no diagnóstico da hipersensibilidade, né? Se a pessoa tem hipersensibilidade a um determinado antibiótico, a uma determinada droga, então é feito esse teste cutâneo, né? Se você hoje tem alguns estudos mostrando que você também pode utilizar a técnica de ELSPOT para você fazer o diagnóstico quanto à hipersensibilidade a alguns reagentes. O próximo, por favor.
Outro ponto importante, não poderia faltar, né? Alguma metodologia, eu peguei, tem milhões, tem centenas de trabalhos, né? Mas eu peguei um trabalho para SARS-CoV relacionado à doença autoimune de pacientes, onde você tem uma avaliação da resposta humoral e da resposta celular pela técnica de ELISpot em indivíduos que não têm uma resposta para células B. E aqui você consegue nitidamente caracterizar o padrão de CD4 e de CD8, e como eles são depletados, né, de células B, você não vai, pela CD19, você não vai ter um padrão de resposta para essas imunoglobulinas, mas você consegue nitidamente verificar a, a imunidade celular. Outro ponto que esse trabalho também avaliou, utilizando a vacina da Pfizer, né? Ele utilizou, verificando e verificou que vacinados também você pode utilizar, e utilizou nesse trabalho, a técnica de ELISpot. O próximo. E outro ponto também que é para HIV, né? É uma outra aplicabilidade dessa técnica, e vocês que têm curiosidade em trabalhar e trabalham na área, por exemplo, para a vacina da AstraZeneca. Essa técnica também foi para avaliar como é que estava a resposta de indivíduos que eles eram acometidos por HIV, né? E eles foram vacinados com a vacina da AstraZeneca. Então, essa técnica apresentou uma sensibilidade muito boa para você avaliar toda a resposta celular. Por favor, o próximo. Aqui eu vou mostrar rapidamente, né, alguns trabalhos de alunos do programa de pós-graduação de biotecnologia, que publicou no meu laboratório, como a Fernanda, que publicou no Immunobiology, onde nós fizemos um estudo utilizando um novo adjuvante e usamos antígenos de membrana externa de Neisseria meningitidis e lípide catiônico. Aqui, no caso, nós utilizamos um ELISpot, onde as interleucinas, elas chegavam no kit, numa fase pré, né, a detecção, para você sensibilizar. Hoje já existem kits, e eu aconselho que vocês comprem, para assim, ter uma maior reprodutibilidade dos seus estudos, aqueles kits onde você já tenha as interleucinas ligadas, porque você, ao invés de você levar 3 dias para fazer um ensaio, você vai levar 2 dias para fazer esse ensaio. O próximo. Uma outra aluna também do nosso programa, né, de pós-graduação, ela estudou, a Gabriela, ela estudou a imunização de camundongos de meia-idade, utilizando antígeno de membrana externa e lípide catiônico com diferentes adjuvantes. E essa parte do ELISpot para avaliação de células T foi muito interessante, porque nós avaliamos também 2 linhagens diferentes de camundongos isogênicos, né? Então, isso foi um fator muito relevante para esse trabalho ser publicado no Pathogenes Disease. O próximo. Bom, atualmente, né, com a colaboração de uma equipe que nós temos lá no Instituto Adolfo Lutz, nós estamos trabalhando com novas plataformas, além do grupo, né, da equipe do Instituto, está trabalhando também com muita parte de diagnóstico e nós temos, assim, colaborado, a minha equipe também, nós estamos trabalhando todos unidos nesse momento, e nós estamos tentando uma nova plataforma vacinal utilizando OMV de Neisseria meningitidis e a proteína RBD de SARS-CoV-2. E nós obtivemos uns resultados muito interessantes. E um ponto muito relevante nesse trabalho, e que assessores, né, perguntavam,
por que utilizar duas OMVs, ou às vezes utilizamos até mais do que uma, três, né? Porque a expressão dos antígenos que induzem os pumps, que conseguem induzir uma boa resposta imune, eles têm que estar presentes nessas OMVs. Então, por isso, nós conseguimos avaliar tanto a resposta de interferon gama por L-spot e L17, porque nós usamos um modelo de prime booster e a imunização intranasal também, imunizamos pela via muscular, intramuscular, e pela via intranasal. Pode passar que está faltando um próximo, vai aparecer mais um, isso. E além disso, você pode, como eu falei desde o início, para você economizar e conseguir aproveitar ao máximo, né? Hoje nós temos assim que não usar muito animais. Nós sabemos que a restrição que as comissões de ética de pesquisa, então você responder com pouco que você tem, conseguir responder muito. E além do mais, jogar estatísticas corretas, né? Aqui no caso, nós analisamos os sobrenadantes dessas células que produziram as interleucinas e verificamos também que elas estavam produzindo IgG. Mas você pode verificar se ela está produzindo outra interleucina, se você tiver um outro tipo de kit. Eu não vou falar nomes de kits, né? Que depois quem quiser pode me mandar e-mail e eu posso passar os kits do laboratório que nós usamos. Mas, assim, você tem kits que você consegue até detectar os isótipos, e você está trabalhando ali com os órgãos linfóides. Então, é bem diferente de quando você trabalha na técnica de ELISA com o soro. Aqui nós utilizamos o ELISA do sobrenadante dessas placas, né, dessas células que foram incubadas para dosagem de várias interleucinas. Por favor, próximo. Olha, eu realmente eu acho assim, são duas leituras, né, dois livros que eu aconselho, né, assim, numa leitura muito fácil e tipo assim, tem dúvidas, leiam um trabalho científico, leiam livros onde vocês vão encontrar protocolos técnicos que vão direcionar, assim, como trabalhar no laboratório com essa técnica hoje tão querida, né? Por muitos pesquisadores nessa parte de SARS-CoV, né? E para células humanas ou para plataformas vacinais ou para outras doenças, né? Mas mas só que para fazer todos esse estudo, vocês têm que ler, ler e saber o que vocês estão fazendo. Por favor, o próximo. Tá? Aqui eu só queria disponibilizar, né, que eu falei muito rapidamente, né, sobre a aplicabilidade da técnica de L-Spot, mas eu sou responsável no programa de pós-graduação em Terminalidade de Biotecnologia por essa disciplina, né, de L-Spot, presente, passado e futuro, e por essa disciplina de anticorpos monoclonais e futuros desafios. São técnicas básicas, bem básicas, desde o início, né, dessa parte de anticorpos monoclonais. Vocês que já tiveram uma aula de anticorpos monoclonais com recombinantes, toda essa tecnologia que foi evoluindo com o tempo. Próximo. Eu gostaria de agradecer, né? E eu estou aberta a perguntas, seja aqui no chat, ou vocês podem me enviar por e-mail as suas questões. Tá bom? Pronto. Professora, que aula! Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Eu peço desculpa à senhora. Eu que peço desculpa, que acho que o erro acho que foi meu, não de vocês. Mas da próxima vez a gente acerta isso. Não, Nós temos uma desculpa. pergunta Pode fazer. do Igor Matheus.
Em quais tipos de estudo essa técnica ELISpot tem vantagem sobre outras técnicas? Bom, depende muito, Igor, do que você quer fazer, né? Vai depender se você quer verificar, por exemplo, a parte de citocinas. Então, você pode verificar citocinas por várias metodologias. Você pode usar citometria de fluxo, você pode usar Luminex, né? Você pode. Tem várias técnicas vai depender muito do que você tem no seu laboratório. Nesse caso aqui, por exemplo, você está vendo as células que estão secretando, você consegue verificar. Quando você dosa por citometria de fluxo, você também verifica as células. Mas aqui no caso, eu não sei, eu acho assim que é uma técnica que depende muito da metodologia que você tem experiência, certo? Agora, no nosso laboratório, nós temos experiência com a técnica de ELISpot. Se você me falar para eu fazer uma técnica de citometria de fluxo, eu vou precisar dos meus parceiros lá do Instituto Adolfo Lutz, ou de outras universidades, para poder analisar, porque qualquer técnica que você vá usar, você tem que ter uma experiência muito grande para você poder chegar a resultados conclusivos, porque não adianta você querer fazer uma metodologia quando no final, ou estudar algum patógeno, quando no final você não entende do patógeno, né? Então você não vai conseguir atingir aquela meta, aquela pergunta, você não vai conseguir responder. E tudo isso é um treinamento, são anos de estudo, né? Não adianta você pensar que você vai, por exemplo, trabalhar, por exemplo, hoje nós trabalhamos com SARS-CoV, né? Mas eu tenho uma estrutura dentro do Adolfo Lutz, existem virologistas, biologistas moleculares, quer dizer, sozinha, uma andorinha só não faz verão, certo? Então, você não consegue, realmente, eu vejo nesse sentido. É melhor você juntar as forças para você chegar num resultado confiável do que você não unir e ficar com aquilo para você, entendeu? Não consegue levar para a comunidade científica, você não consegue contribuir com a comunidade científica, aquilo fica para você, certo? Mas a técnica de ELISpot, ela é usada como citometria de fluxo. ELISpot, eu acho que é um pouquinho comparável em termos, eu não vou falar preço de equipamento, essas coisas, mas assim, com marcas de equipamentos, porque tem muitos kits, eu costumo trabalhar com kit, mas quem tiver dúvidas pode mandar pelo e-mail disponível, que eu respondo preços, eu respondo como comprar as placas, quem são os fabricantes, tudo relacionado à técnica de ELISpot. Tá? Eu não vou falar, eu uso essa que é melhor, porque eu não testei outras. Hoje tem outras muito mais modernas que eu ainda não cheguei a analisar. Então, eu não vou me falar em marcas, em preços, essas coisas. Mas, assim, na parte tecnológica mesmo do estudo. Tá? Bacana. O Igor tem outra dúvida. Ele Ah, pergunta qual a sensibilidade da técnica. É possível aplicar o princípio da técnica em outros tipos de teste, como nos lateral flow test? lateral flow test, a pergunta ela é extremamente sensível, porque você trabalha a nível de uma célula única. E você está trabalhando lá com os órgãos linfóides. Quando você, por exemplo, está dosando interleucinas no soro, por exemplo, você tem uma degradação natural dessas interleucinas. Aí, aqui no caso, você tem as células, você vai trabalhar com as células, elas estão produzindo essas interleucinas como citometria de fluxo, Luminex, né? Agora, se você verificar o lateral flow test, é uma técnica que não, eu conheço a técnica, por exemplo, existe até essa técnica por SARS-CoV hoje, né? Mas essa técnica, ela não é tão sensível, ela é adequada quando empregada adequadamente,
assim, escolhida por quem conhece fabricantes de ótimas procedências, né, os fabricantes. Então, tudo isso não é só um ponto que você vai levar em consideração quando você faz a escolha de uma técnica. Por exemplo, se você me perguntar sobre usar uma membrana de PVDF ou usar uma membrana normal, de nitrocelulose, eu vou te falar que vai depender muito da minha pergunta. Hoje, ela é muito mais cara, tá? Só falar isso, ela é muito mais cara, mas ela responde de uma maneira muito mais adequada às minhas perguntas do meu laboratório. E assim, eu sei analisar o resultado. Então, isso leva à escolha do L-Spot. E assim, em termos de sensibilidade, eu acho ela é bem mais sensível que uma lateral flow test. Tá? Próxima pergunta é do João Vitor. Como é que é? Ele pergunta se é possível utilizar o ELISPOT para identificar células de um determinado fenótipo em uma população heterogênea de células. Sim, é possível sim, porque se você for nos fabricantes, você vai verificar, por exemplo, anti-CD4, anti-CD8, todas as células de memória, você consegue, desde que você tenha o marcador, o anticorpo de captura, e que você vá conseguir, no ensaio, fazer com que essa célula produza essas, da CD4 para CD8, você consegue, porque você tem marcadores, então você consegue determinar o fenótipo. Tá? Professora, muito obrigada. Essa é a última pergunta. Tá. Agradeço muito a sua participação e a sua paciência. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Tchau.